As famosas Pedras da Geórgia, consideradas a Stonehenge dos Estados Unidos, foram alvo de um atentado. Mas o que são essas pedras? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um atentado pouco usual aconteceu na tarde desse dia 6 de julho de 2022. Ainda não temos muitas informações sobre o que aconteceu, mas o que sabemos no momento é que alguém usou um artefato explosivo para demolir parcialmente o monumento conhecido como Pedras da Geórgia. Parte do monumento ficou totalmente destruída, mas parte ainda se mantém de pé. Esse não é o primeiro atentado contra o monumento, ele já foi pichado, já foi vandalizado várias vezes, mas certamente é o atentado mais sério. Esse monumento foi construído nos anos 80 por uma pessoa desconhecida que anonimamente comprou o terreno e contratou a empresa para a construção do monumento. O monumento consiste de 4 grandes pedras de granito vertical, mais um pilar de granito central e uma pedra menor no topo das demais. Nas 4 pedras de granito vertical estão escritas 10 frases em 8 línguas diferentes. Embora não se saibam quem construiu o monumento, o conteúdo escrito nas várias pedras é de origem conhecida. As frases são de um texto escrito pelo escritor maçom americano Albert Pike. Além dessa parte principal do monumento, existe uma outra pedra de granito no chão que explica detalhes do monumento, como o tamanho dele, a orientação celestial, e que teria sido criado por R.C. Christian, um pseudônimo. Não é, portanto, um monumento antigo ou com mensagem tida como transcendental. Apesar disso, não deixa de ser muito conhecido e visitado, principalmente ser muito controverso, porque se encaixa em algumas teorias da conspiração ou, se preferir, algumas entidades mundiais conhecidas. As frases dizem, traduzindo para o português, note que o português não está entre as 8 línguas originais das pedras, o seguinte: 1. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. 2. Conduzir reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. 3. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. 4. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. 5. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. 6. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um tribunal mundial. 7. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. 8. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. 9. Valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. 10. Não ser um câncer sobre a Terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. O motivo para a associação com teorias da conspiração é evidente. A 6ª frase fala literalmente em tribunal mundial, o que implica em um governo mundial. A teoria da conspiração da nova ordem mundial, que justamente diz que seria feito por um grupo de maçons, prega exatamente algum desses pontos expressos. Aliás, se você quer mais informações sobre essa teoria da conspiração, eu indico um vídeo feito pelos meus filhos, que está lá no canal deles, o canal Teoria Oculta. O link está na descrição do vídeo. Um ponto particularmente cruel é a primeira frase, ou o primeiro mandamento, se você preferir, que é manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Veja, quando o monumento foi erguido em 1980, já haviam mais de 4 bilhões de pessoas no planeta Terra. Hoje já somos quase 8 bilhões. Isso significa que o primeiro mandamento implica em diminuir muito a população mundial, mas muito mesmo. Essa diminuição de população pode parecer positiva para muita gente, mas do ponto de vista econômico e ético é algo absurdo e sem sentido. Do ponto de vista ético, para pensar. Se você acha que deveriam haver só 500 milhões de pessoas, você vai ter que matar 15 em cada 16 pessoas, ou no mínimo 15 em cada 16 pessoas não podem deixar descendentes vivos. Qualquer das duas coisas é absurda e sem sentido do ponto de vista ético. Ademais, não é positivo para a humanidade, não. A visão de que tem gente demais no mundo é baseada na falsa premissa de que existem recursos escassos e insubstituíveis.
A lógica extremamente simplista dessa gente é que há uma quantidade finita de determinado recurso no planeta e se há mais gente no planeta, logo há menos desse recurso para cada pessoa. É a velha armadilha malthusiana que mencionamos no vídeo Tem Gente Demais no Mundo, lá no canal Ancapsu Classic. Ter mais pessoas no mundo implica em ter mais gente buscando soluções, inovando, fazendo comércio, criando novas formas de interação. Existem sim recursos escassos, óbvio, mas com a tecnologia eles podem ser usados de forma mais eficiente, podem ser criadas alternativas a esses recursos, portanto não há essa limitação. Esse pessoal imagina que com menos pessoas no mundo, todos nós seríamos mais ricos e mais bem de vida, mas é exatamente o contrário. Com menos pessoas no mundo, haveriam menos interações comerciais, menos inovação, menos pesquisa, menos geração de valor. Todos seríamos mais pobres, sofreríamos mais com menos pessoas. E a prova disso é justamente a teoria do Thomas Malthus, que previu o colapso da civilização em torno do século XVIII, porque naquela época a população crescia geometricamente e a produção de alimentos crescia linearmente. Esse colapso, porém, nunca aconteceu. Por quê? Porque o ser humano inovou, criou novas formas de cultivar, criou indústria, otimizou lavouras, criou alimentos híbridos. Quanto mais gente no mundo, melhor para todas as pessoas. Aliás, essa primeira frase também encontra amparo na ideia da nova ordem mundial, um grupo de pessoas superpoderosas que quer controlar o mundo, inclusive a população. A segunda frase também é totalmente abjeta e abertamente eugênica. Eugenia é uma besteira enorme que foi um problema real, foi levado a sério na época do nazismo. Eu espero estejamos já livres dessa ideia. Conduzir a reprodução sabiamente pode ser entendido como escolher quem vai reproduzir ou não. Isso é o princípio da eugenia. Essa ideia abjeta pregava que, para a humanidade evoluir, deveria se seguir os preceitos da seleção natural. Apenas aqueles entre nós mais belos, mais inteligentes, com melhor capacidade física, deveriam reproduzir, para que assim a nova geração fosse muito mais bonita, mais inteligente, etc. Isso é errado eticamente e do ponto de vista biológico também. Lógico que é errado eticamente, porque se duas pessoas querem casar e ter filhos, que direito você tem de se intrometer nisso? Mas também é errado biologicamente, porque a seleção natural busca a melhor forma de sobrevivência, não características que para nós pareçam com aptidão física. Quem garante que a aptidão física é o melhor resultado no final das contas? Ninguém tem como saber qual gene será mais necessário em um mundo futuro. Mexer com isso só levaria à criação de humanos como alguns criadores fazem com raças de cachorro, exagerando traços que eles por acaso acham legais e levando a absurdos físicos no final das contas. Em nome de princípios como a eugenia, no passado, governos já esterilizaram, sem o consentimento, mulheres e homens de baixo QI, pessoas pobres ou que simplesmente o governo não gostava. Os nazistas particularmente ficaram conhecidos por experimentos eugênicos do Dr. Mengele. Ninguém sabe quais genes são bons ou não. Não é porque você acha uma pessoa bonita e bem apta que quer dizer que ela é melhor para o futuro da humanidade. Escolher quem pode ou não reproduzir é uma idiotice do ponto de vista biológico, além de um absurdo antiético. Enfim, não vale a pena nem ler todas as frases, elas são todas absurdas, algumas mais absurdas, outras menos absurdas, mas todas elas ferem a ética libertária. O monumento, portanto, é algo de muito mau gosto e certamente foi feito por pessoas com senso de megalomania e pouca capacidade mental. Acham que estão salvando o mundo, são os grandes intelectuais salvadores do mundo, mas não passam de idiotas funcionais. Se gente com esse grau de inteligência é que compõe a tão famigerada nova ordem mundial, eu fiquei até tranquilo agora. Esse pessoal não vai conseguir nunca fazer nada por mera falta de capacidade intelectual. Apesar de discordar frontalmente dessas frases escritas nesse monumento, deixo claro que a explosão do mesmo foi claramente um ataque à propriedade privada e à liberdade de expressão. O idiota que fez o monumento é um idiota, mas ele tem o direito de falar as idiotices dele. A agressão à propriedade privada é sempre algo errado. Jamais deveria ser cogitado, nem nesse tipo de situação. Obrigado pela audiência.